O pastor Hernandes Dias Lopes, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana, diz que os apóstolos, os primeiros pais da igreja, guardou o domingo e não o sábado. Já o pastor Eliazar Domini, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, responde à luz da Bíblia que o sábado é um mandamento do Senhor. Acompanhe aí e fica até o final. Que Deus te abençoe. Os cristãos, desde a época dos apóstolos, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, toda a igreja cristã ao longo dos anos observou o domingo e não o sábado. Como é que fica isso? Olha, você vai para Atos 17, verso 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Não fala por 3 domingos, 3 sábados. Capítulo 17. Capítulo 18. Capítulo 18, verso 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Não fala todos os domingos. Poderia, já que é um trabalho evangelístico, vou alcançar pagão não tem nada a ver com sábado, deixa eu alcançar judeus no sábado e vou alcançar os gentios no domingo. Não. Aí, pastor, capítulo 18, fala sobre o sábado. Aí você pega o verso 7 do capítulo 20 para fazer toda a teologia. Então aqui agora o sábado foi alterado para o domingo porque os cristãos celebravam a ceia do Senhor. Por causa de um texto que diz que eles estavam partindo pão para comer. E Paulo ia embora no dia seguinte. O outro argumento é sobre, o pastor falou, e depois do período apostólico, os cristãos continuaram guardando o domingo. Olha, pastor, vamos com calma aí. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando claramente que os cristãos continuaram observando o sábado ao longo dos séculos. Vários cristãos continuaram observando o sábado ao longo dos séculos. Mas em Roma e Alexandria, se não me falha a memória, os cristãos passaram a guardar o sábado e o domingo. Depois ficaram guardando só o domingo. E mesmo eles tendo substituído a guarda do sábado pelo domingo, ao longo dos séculos, Deus sempre teve o seu povo que continuou guardando o sábado. Mas isso não me espanta não, pastor. E mesmo que logo nos primórdios tivessem pessoas ali guardando o domingo, isso não me incomoda não. Isso não me incomoda sob hipótese alguma. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Quem disse que nós adventistas esperávamos que a igreja de Cristo, desde os seus primórdios, já fosse santa e irrepreensível desde o princípio? Não. A igreja apostólica, ela começa, mas já tem os seus desafios. Ora, o senhor muito bem sabe que naquela mesma época já havia gnosticismo, docetismo e tantos outros ismos entrando na igreja, a ponto de o apóstolo João, ainda vivo, fazer em suas recomendações, ele dizendo o seguinte sobre aqueles que diziam que Jesus não veio em carne. Então o que o apóstolo fala aqui? Na segunda epístola de João, no verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de pagãos necessariamente, porque os pagãos nem queriam saber de Jesus. Eram de pessoas que falavam de Jesus, que pregavam sobre Jesus, mas negavam que Jesus veio em carne. E aí João diz assim, este tal é o enganador e o anticristo. E aí no verso 10 ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras. Sabe o que é isso, pastor? Isso aqui é um texto claro que mostra para mim que no período inicial da igreja heresias já vinham entrando. Então, o senhor acredita mesmo que eu me surpreendo se um texto ou outro no período pós-apostólico, no período dos pais da igreja, mencionam pessoas adorando ídolos, menciona pessoas batizando por aspersão, porque a Didaquê fala sobre isso, menciona pessoas guardando domingo, mesmo que eu tenha pessoas sendo batizadas por imersão.
existem evidências disso. Quando eu estive lá em Laodiceia, inclusive eu vi um batistério que era uma piscina. Isso da época do concílio de Laodiceia. Então, é uma evidência de que o batismo por imersão continuou muito tempo. Apesar disso, a Didaquê já dizia que poderia, se não achar água, derrama um pouquinho de água na cabeça. E se não me falha a memória, a igreja presbiteriana não batiza por imersão, apesar da palavra baptizo em grego significar afundar em água. Mergulhar em água, porque a origem da palavra é do verbo bapto, que era usado para mergulhar a pena no tinteiro. Quando você ia escrever, então você mergulhava a pena no tinteiro e ali ia escrever. Esse ato de mergulhar a pena ali era chamado verbo, acho que é bapto. E daí vem a palavra baptizo, que quer dizer afundar, mergulhar em água. Mergulhar em água. Mas ali já tem pessoas batizando por aspersão. Quer dizer, há um ensino bíblico sobre isso? A Bíblia relata algo nesse sentido? Não, todos os batismos da Bíblia são por imersão. Então, veja, as heresias e as ideias humanas, elas já vão assolando a igreja desde os seus primórdios. Qual é a surpresa? Zero. Eu não espero uma igreja pura, santa, sem pecados, sem heresias, uma igreja sem problemas. Ao contrário, uma igreja cheia de problemas. Tanto que o apóstolo João já chega a dizer assim, gente, se alguém vier com essa conversa aí, nem receba na sua casa. Então, hoje, se porventura eu começasse a defender aqui a ideia de que Jesus não veio em carne, aí você vai apresentar textos bíblicos suficientes, eu ia dizer, não, mas calma aí, eu tenho evidências aqui da época ainda dos apóstolos, de pessoas que já estavam dizendo que Jesus não veio em carne. Então tá aqui, ó, olha quantas pessoas diziam sobre isso. Mas eu tenho textos na Bíblia dizendo, olha, quem vier com essa doutrina nem recebe em casa. Ou seja, claramente percebe-se que eram heresias entrando. Biblicamente, eu não tenho um verso na Bíblia, um verso dizendo que o domingo é o dia do Senhor, que a gente deve guardar o domingo, que agora o sábado é obsoleto. E que o domingo foi a substituição do sábado. Não existe. Entende? Mas aconteceu ao longo dos séculos, sim, de pessoas irem trocando o sábado pelo domingo. Fico feliz pela sua participação até o final do vídeo. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Amém? Confere aí se você já é inscrito aqui no canal, se você gostou do vídeo, com certeza você estará recebendo mais vídeos, você se inscrevendo aqui. Confere se você se inscreveu, após se inscrever, vai aparecer um sino bem pequenininho, você clica nele também e ativa a opção para todos, tá bom? E você estará recebendo os materiais que são publicados aqui no canal Ensino Eterno 7. E confere se você já deixou aí o teu like, o teu gostei, porque isso influencia bastante para que outras pessoas visualizem esta mensagem. E não esquece também de comentar aqui no vídeo. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Então fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus.